Olá, amigo que acompanha o futebol goiano, especialmente a você, atleticano, que já está aí na expectativa para este jogo de hoje contra a Ponte Preta lá no estádio Moisés Lucarelli, o principal jogo, né, desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta é a segunda colocada com 18 pontos, o Atlético é o terceiro com 17. O Atlético pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta noite, que tem como líder o Bragantino, que tem 19. Então, se o Atlético vencer hoje, o Atlético vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bragantino que só joga no próximo sábado contra o Oeste, lá no estádio Prefeito José Liberati. Então, um jogo importantíssimo aí para o Atlético, para a sequência. O Atlético que vem de 3 vitórias consecutivas neste Campeonato Brasileiro da Série B, venceu o clássico contra o Vila Nova no último sábado no estádio Antônio Ascioli. Sem dúvidas, o Atlético vive um grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas do outro lado também tem um time que vive um grande momento, que é a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta, para você ter uma ideia, ela perdeu apenas na estreia para o Coritiba. Depois disso foram 8 jogos com 5 vitórias e 3 empates, sendo as 2 últimas vitórias consecutivas contra o Londrina fora de casa e contra o Oeste no Moisés Lucarelli. Então é um embate aí, né, um encontro de 2 equipes que vem muito bem dentro da competição. No Atlético apenas uma dúvida, o Gilvan pode desfalcar a equipe, ele que está sentindo dores. Se ele desfalcar, o Oliveira será o titular no jogo de hoje. A Ponte tem um desfalque para hoje. O lateral esquerdo Abner vai estar sendo contratado pelo Atlético Paranaense e desta forma a Ponte Preta joga sem esse jogador. O Diego Renan, que já está lá na Ponte há algum tempo, né, é o jogador que vai substituir o Abner. A Ponte para o jogo de hoje, até para você atleticano aí já ter uma ideia de qual será a equipe do técnico Jorginho. Ponte Preta que teve um primeiro semestre muito difícil, né, sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, também foi desclassificada pela Aparecidense na primeira fase da Copa do Brasil, inclusive naquele jogo polêmico em que a Ponte recorreu, jogou de novo, perdeu novamente para a Aparecidense. Então, olha só a Ponte para este jogo de hoje. O Ivan, goleiro, defendeu a seleção brasileira sub-23 em Toulon. Arnaldo, Renan Fonseca, Ayrton e Diego Renan, que substituiu o Abner. Edson, ex-volante do Fluminense. O Gerson Magrão, que está na Ponte há algum tempo. Camilo e Matheus Vargas. Marquinho e Roger. O Roger é o jogador que defendeu o Ceará neste Campeonato Brasileiro da Série A. Reforço da Ponte, tem ajudado muito aí o time do técnico Jorginho. Vamos conhecer um pouquinho a história deste confronto, né? A história deste duelo entre Ponte Preta e Atlético e Ponte Preta, através dos números, o retrospecto deste jogo. 16 jogos entre Ponte Preta e Atlético, são 9 vitórias do Atlético, 4 vitórias da Ponte Preta e 3 empates. Um fato muito interessante é que o Atlético venceu os últimos 5 jogos que fez contra a Ponte Preta. Foram 3 jogos lá no estado de São Paulo, sendo 2 em Campinas e 1 em Bragança Paulista, e 2 jogos aqui em Goiânia. Então o Atlético vem aí num retrospecto recente contra a Ponte Preta muito bom. A primeira vez que essas duas equipes se enfrentaram foi no dia 13 de outubro de 1971, no primeiro dos 3 jogos da decisão do torneio da Integração Nacional. A Ponte venceu o Atlético por 1-0 no Estádio Olímpico. Depois, o Atlético venceu de novo a Ponte nas 2 partidas seguintes e conquistou o título do torneio da Integração Nacional, isso em 1971. Vou até relembrar aqui para vocês o Atlético da final, né, contra a Ponte Preta. O Atlético ganhou por 1-0 o gol na prorrogação. Naquele dia, 19 de outubro de 71, lá no Estádio Olímpico, o Atlético conquistou o título do Torneio Integração Nacional, comandado pelo técnico Paulo Gonçalves. O Atlético jogou com Pedro Bala, Dida, Marcos Tung e J. Alves, Zé Geraldo e 18, Claudinho, Dade, Paguete, Raimundinho, depois Luizinho que tinha deixado o Atlético para jogar no Vasco, voltou para o Atlético e foi ele, Luizinho,
que marcou o gol do título do Atlético aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Este jogo foi arbitrado por Urias Crescente, o tio Urias. Então, Atlético e Ponte Preta é um jogo que tem história, e você ficou sabendo agora um pouquinho desta história. Peço a você aí que está chegando ao canal, né? Esse canal é novo, um canal que eu estou idealizando aí para a gente bater papo, conversar sobre o futebol goiano. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal para a gente ir fortalecendo este trabalho de defesa do futebol goiano, de análise do futebol goiano. E agora vamos assim ao que eu imagino que será este jogo de hoje. A tendência é que a Ponte Preta tente fazer um jogo muito forte, até porque ela vem bem no Moisés Lucarelli, está invicta ainda no Moisés Lucarelli neste ano. Vou até passar aqui para vocês os jogos que a Ponte já fez pela Série B lá no Moisés Lucarelli. O primeiro não foi bom, empate com o Criciúma 1-1. Depois a Ponte venceu o Operário de Ponta Grossa por 1-0, ganhou do Paraná também por 4-2, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0 e ganhou do Oeste por 3-2, ainda invicta dentro de casa, né? Então é um time que o Atlético precisa respeitar, mas não deve temer. A Ponte vive um grande momento, mas o Atlético também vive um grande momento. Eu imagino que a Ponte vá se atirar, não vá se atirar assim daquela maneira irresponsável para cima do Atlético, vai tentar fazer um jogo equilibrado, tomando seus cuidados, até porque o Jorginho sabe que a Ponte precisa tomar estes cuidados, porque o Atlético é um time perigoso, é um time um poderio muito grande do meio campo para frente, né? Principalmente com o retorno aí do Jorginho, mas a Ponte deve tomar a iniciativa do jogo e o Atlético tentar dar ali aquela segurada inicial e depois ir soltando o seu time aos poucos. Acho que o Atlético não pode jogar retraído demais, ficar apostando muito nas bolas longas, até porque essa não é a característica do Atlético. O Atlético tem uma postura que funciona muito bem e eu acho que para esse jogo de hoje ela vai ser fundamental. O Atlético não é de pressionar numa marcação muito alta ali, tirando a saída de bola dos zagueiros e do goleiro. Mas o Atlético marca muito forte da intermediária adversária para trás ali, né? Então, quando o Atlético consegue roubar essa bola ali, próxima à linha do meio campo, um pouquinho para frente, o Atlético é muito perigoso no ataque. O Atlético apostou muito nessa estratégia no Campeonato Goiano, deu certo. Aposta nela também no Campeonato Brasileiro. Contra o Vila, o Atlético conseguiu encaixar 4 ou 5 jogadas muito boas de bolas roubadas desta forma. E acho que este vai ser o perfil de marcação do Atlético. O Atlético dá a saída para a Ponte, mas marca muito forte a partir da intermediária. E aí ali, se conseguir recuperar, aí na velocidade do Jorginho, nos bons passes, na velocidade do Mike, do Mateuzinho, o Pedro Raul, que é um jogador que ainda está devendo nesta Série B, ele acaba que não tem um papel tão grande, né, neste processo, a não ser a finalização, quando sobra para ele finalizar, mas eu vejo o Atlético com muitas possibilidades de adotar a sua principal característica de marcação neste jogo de hoje, até devido a essa grande possibilidade de a Ponte Preta buscar o jogo, né, de a Ponte Preta sair para o jogo. Então é essa a previsão que eu faço aí para o jogo desta noite. Você também pode comentar, imaginar aí o que espera do Atlético, o que espera da Ponte Preta. E depois do jogo, provavelmente aí já na madrugada, né? Hoje eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, a partir das 20 horas, Ponte Preta e Atlético. E aí depois, lá na madrugada, eu quero ainda fazer um vídeo de análise do que foi o jogo, contando aí para vocês, avaliando como foi o desempenho do Atlético neste jogo importantíssimo desta noite contra a Ponte Preta. Para quem ainda não conhece, o meu canal é novo, mas a minha ideia é assim, sempre que eu não estiver escalado nos jogos, né, para acompanhar pela rádio, eu quero fazer uma live antes, outra depois do jogo, para analisar o que foi o jogo. Mas como hoje eu estou escalado, não vai ter como fazer, eu vou estar fazendo essas análises pela Rádio Bandeirantes, mas eu quero fazer isso sempre que possível, mas pelo menos um vídeo antes e outro depois eu quero fazer. Boa sorte ao Dragão, tomara que o Atlético hoje emplaque a 6ª vitória consecutiva sobre a Ponte Preta. Um abraço para todos vocês, curta, se inscreva aí no canal e até mais.